Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, mais uma vez sejam muito bem-vindos à Igreja no Guará. Vamos desfrutar hoje sobre o nosso terceiro tópico, sobre a criação. Queria, Brunão, pode projetar o texto se der. Queria que nós lêssemos juntos. Amém? Cremos que Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, como demonstração de seu poder, grandeza e para o louvor de sua glória, criando o homem à sua imagem, para governar todas as outras criaturas deste mundo. Este homem era puro, inteligente e de vontade livre. Senhor Jesus. Então esse é o terceiro ponto da nossa confissão de fé. E hoje nós vamos trabalhar muito, vamos viajar muito na Bíblia. E eu vou usar a versão NAA. Amém? Então o primeiro tópico com os irmãos que a gente vai trabalhar, cremos que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. E queria começar por Hebreus 1. Senhor Jesus. Hebreus 1, versículo 10. Eu não vou aguardar os irmãos, porque vão ser bastante versículos, amém? Mas a produção está Hebreus 1, 10. Diz ainda: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Segundo versículo, Números 9, capítulo 9, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Fala assim. Eu escrevi errado. Esquece esse versículo. Vamos para Salmo 33, versículos 6 a 9. É isso aí, não é porque é muito versículo, com certeza eu ia errar algum. Salmo 33, versículo 6 e versículo 9. Versículo 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Versículo 9. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Senhor Jesus. Então, aqui nesses dois primeiros versículos, nesses três primeiros versículos que nós lemos, fica bem claro para nós que Deus criou todas as coisas. Quando eu estava lendo, é uma infinidade de versículos que você vê sobre a criação. E aí eu coloquei os três que mais me chamaram a atenção. Senhor Jesus. E Deus, Ele criou todas as coisas, amém. Mas também nós vemos em Colossenses 1,16, Senhor Jesus. Bora lá, que hoje vai ter trabalho. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, Senhor Jesus. E também João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Deus criou todas as coisas, mas todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, Senhor Jesus. E Cristo, que é o Verbo, ele se fez, ele concretizou todas as coisas que a palavra de Deus determinou. Senhor Jesus. E em Gênesis 1, 27, para finalizar essa primeira parte, Gênesis 1, 27. Vamos lá. Fala assim. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E nós vemos que nessa criação o Senhor conclui ali com a formação do homem e da mulher. Então essa foi a primeira parte da nossa confissão de fé. A segunda parte fala: em demonstração de poder, grandeza e para o louvor de sua glória. Agora nós vamos para Jeremias 10. Calma que depois vai ter menos versículo. É isso aí.
Jeremias 10, 12. Fala assim: o Senhor fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Agora vamos para Isaías 45, 7. É muito rápido. Fala assim: eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso aqui só colocando para os irmãos, quando eu olhava minha experiência, quando eu era muito jovem, sempre ficava aquilo, poxa, né, o Senhor é tão bom, o Senhor faz tantas coisas, por que há essas coisas, né? Essas guerras, o Senhor permite tudo isso. Isso era um questionamento que eu tinha, que eu falo, poxa, o Senhor é tão bom, fez todas as coisas, está tudo sobre o domínio dele, por que ele acontece isso? Irmão, você não tem que entender nada. Creia que tudo está sobre o poder dele. Até aquilo que é ruim, né? Você vê ali o Senhor endurecendo o coração de Faraó. Irmãos, é a soberania do Senhor. E ele tem poder para trevas e luz, ele tem poder para todas as coisas. Senhor Jesus. Vamos para a 2 Coríntios 13, 4. 2 Coríntios 13, versículo 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas veremos como ele, pelo poder de Deus, para o bem de vocês. Senhor Jesus, aqui nós podemos ver que o poder de Deus ele é imparável. Você nunca vai conseguir reter ou parar o poder de Deus. Para a gente é algo que a nossa mente não consegue conceber. Eu, por exemplo, estava assistindo esses dias um documentário na Netflix sobre o universo. E quando você olha sobre o universo, você fala, sua mente não consegue conceber o quão grande e quão extenso é o nosso universo. Quando ele explica ali o tamanho das coisas, por exemplo, você estava olhando um buraco negro que ele tem 165 bilhões de vezes a massa do Sol. Você consegue compreender isso? A gente não tem ideia de que tamanho é esse. E todo esse universo está sobre as mãos de Deus, sobre o cuidado de Deus. Então, coisas que o poder de Deus, nós nunca, na nossa condição, vamos conseguir compreender a grandeza desse poder. Senhor Jesus. E também, isso é um ponto positivo. O Senhor, por reter todo esse poder, eu estava desfrutando de um livro que um irmão falou assim, ele pode mudar em um momento aquilo que eu e você não podemos mudar a vida inteira. Você ter ideia do quão grande é o poder de Deus. Você pode passar a sua vida inteira tentando mudar alguma coisa e o Senhor pode mudar aquilo em um único momento. Senhor Jesus. E só para fechar, Salmos 62, 11. Fala assim, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Amém. Finalizou. Senhor Jesus. Vamos lá. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Senhor Jesus. Amém. O Senhor tem o poder. Não tem nada que eu possa falar que pode superar isso. Então, está aí para os irmãos desfrutarem. Senhor Jesus. Agora vamos ver alguns versículos sobre a glória de Deus. Amém? Vamos para Salmo 147, versículo 5. Eu acho que todos os versículos que eu não li nas mensagens passadas, eu estou lendo nessa. 147, 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. Vamos voltar um pouquinho em Salmo 136, versículo 4. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Jeremias 32, 7.
Vamos lá. Errei também. Não tem nada a ver com isso aqui, o contexto. Amém. Vamos lá. Então, isso. Aí só complementando aquele versículo que nós lemos, coloca para mim 2 Coríntios 13, 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Eu anotei uma frase, agora não lembro de quem é, quem falou, mas a frase era o seguinte: não teremos nenhum poder em Deus, a não ser que sejamos convencidos de que não temos nenhum poder em nós mesmos. Então, vamos lá, não teremos nenhum poder de Deus, a não ser que sejamos convencidos de que não temos nenhum poder em nós mesmos. Em suma, eu não tenho nada em mim, então eu posso ter acesso à grandeza de Deus, né? E o Senhor Jesus foi o primeiro a dar esse exemplo. Foi aquele que se esvaziou de tudo, né? De toda a glória, se destituiu de tudo que ele podia para vir para a terra como homem, e Deus o deu uma posição de glória. Então, a nossa experiência também é assim. Se você, irmão, você quer tocar na grandeza de Deus, você quer tocar no poder de Deus, se diminua, né? Seja convencido de que em você mesmo você não pode fazer nada. Você não pode nada, absolutamente nada. Né? Eu acho que, claro, eu não sou um irmão muito vivido, mas eu já tenho experiências de que às vezes eu tento fazer as coisas e o Senhor joga tudo por terra e fala: meu brother, você não sabe de nada. Eu vou fazer do meu jeito que é melhor. Entendeu? E é isso aí. Vamos para agora falando sobre o louvor da sua glória. Hebreus 1, versículo 3. Oh, Senhor Jesus. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Senhor Jesus, e nós, irmãos, por ser criaturas de Deus, nós somos criados com esse objetivo, de glorificar a Deus. O nosso objetivo aqui na terra é que nós busquemos o Senhor, tenhamos intimidade, um crescimento, uma comunhão com Ele, para que cada vez mais nós possamos expressar adequadamente a glória de Deus. Ou seja, quanto mais o Senhor trabalha em mim, quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, quanto mais eu deixo que o Senhor me lapide, mais eu vou poder expressar adequadamente a glória de Deus. Né? O Senhor Jesus é o maior exemplo disso. Foi alguém que literalmente deixou tudo. Nós, muitas vezes, abrimos mão de alguma coisa pelo Senhor, mas o Senhor muitas vezes não exige ainda de nós tudo, porque o Senhor sabe que nós somos falhos, então Ele vai devagarzinho. Hoje é isso, amanhã é aquilo, e aí vai. O Senhor vai exigindo cada vez mais de nós, até que em um momento nós vamos simplesmente abrir mão de tudo pelo Senhor. Né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos para a terceira parte. Criando o homem à sua imagem. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Fala assim, que ninguém... Opa, peraí. É 2 Coríntios, eu estou em 1 Coríntios, desculpa. Agora o erro foi meu mesmo. Com os outros também é. Não, mas aquela produção que está ali eu não posso reclamar não, senão em casa o coro canta. Vamos lá, 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Senhor Jesus, nós vemos ali no princípio, quando o Senhor criou o homem era a imagem e semelhança de Deus. Devido à queda, ao pecado, o homem, ele ainda é a imagem de Deus, né? Mas ele é uma imagem pálida,
uma imagem distorcida, uma imagem corrompida, né, de Deus. Senhor Jesus. E nós vemos aqui que o Senhor, ele quer o quê? Ele quer restaurar essa imagem. Então, o Senhor, por meio de Jesus Cristo, da sua obra, abriu o caminho para que nós pudéssemos ser restaurados à nossa condição original. Senhor Jesus. E não tem nada melhor, eu sigo uma páginazinha no Instagram, que o pessoal restaura aqueles quadros que são encontrados em lugares, né, inóspitos, assim. E você olha o quadro, assim, tem uns que você olha, ele está bem conservado. Mas depois que é feita a restauração, aí você vê que realmente tinha algo muito melhor por trás, né? Porque você vê, a pintura está boa. Você olhando assim, visivelmente, você consegue identificar, você consegue apreciar, mas depois que aquilo é restaurado, aí você consegue compreender de fato o que aquela pintura é. Você consegue ver as cores vívidas, você consegue ver os traços do autor, você consegue ver diversas coisas, né? Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer fazer com o homem, né? Você pode olhar para nós e você vê, nós temos traços de Deus, né? Ainda que em pecado, falhos, caídos, nós temos traços da criação de Deus. Mas à medida que o Senhor vai restaurando cada um de nós vamos ficando ainda mais a cara do nosso Criador, né? Você vai falando, rapaz, eu acho que essa pintura aqui é de artista tal, né? Isso aqui é do Romero Brito, entendeu? Isso aqui é um Monet, entendeu? Eu não manjo nada, mas estou falando os nomes, né? Senhor Jesus. Então, a imagem, né? A nossa imagem, a imagem de Deus, é que Cristo veio para restaurar essa imagem em cada um de nós. Para nós, de fato, sermos a imagem e semelhança de Cristo. Senhor Jesus, vamos para a quarta parte da nossa confissão que fala, para governar todas as criaturas desse mundo. Gênesis 1, 26, isso aqui os irmãos já conhecem muito bem. Gênesis 1, 26 a 30. Fala assim, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Senhor Jesus. E por que o Senhor tem tanto interesse em restaurar esse homem? Né? O Senhor podia muito bem, o homem corrompeu, acaba com tudo, vamos começar do zero. Né? Ele podia fazer isso. Ele é Deus e para ele, né, nós não somos nada. Se você for olhar assim, somos apenas pó. Mas o Senhor, ele tem um interesse em cada um de nós. O Senhor, ele tem um objetivo com cada um de nós. E aí o Senhor falou, não, eu vou restaurar esse homem. Né? E como eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar nesse homem para que esse homem governe tudo aquilo que foi corrompido. Né? Eu vou trabalhar nele, eu vou cuidar dele, eu vou resgatar ele, eu vou encher ele de vida, eu vou transformar a natureza dele para que um dia ele possa colocar todas as coisas em ordem. Então, irmãos, nós, como imagem e semelhança de Deus, nós também somos os meios pelo qual Deus usa para restabelecer a sua ordem. Né? Senhor Jesus. Então, você e eu, nós vamos glorificar a Deus, mas trabalhando para Ele. Né? O Senhor, Ele exige algo de nós também. Né? E nós vamos trabalhar para o Senhor, não porque nós temos essa obrigação, de certa forma nós temos, né? Mas se for olhar assim, o Senhor faz isso por amor. O Senhor, Ele cresce tanto em nós, Ele se mostra tanto para nós, Ele nos cativa de uma forma tão meiga, né? Tão cuidadosa, que você fala assim, não tem como eu não trabalhar para o Senhor, não tem como eu não fazer algo para Ele. Né? Senhor Jesus. E aqui em Salmo 8, versículo 6... fala assim, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Aí vamos aqui agora para Efésios 1, 22 e 23. Fala assim, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor Jesus. Então, o Senhor, Ele já nos deu esse poder. Né? E nós, como igreja, nós somos o corpo pelo qual Cristo vai agir. Né? O Senhor está acima de nós, nos governando, nos dando as orientações, e nós somos os executores. Nós nada mais somos, você não é a parte que pensa. Se você for pensar, você vai oferecer um serviço totalmente zoado para Deus. Né? Eu acho que quando você faz um trabalho mal feito, você olha assim e fala, nossa, que trabalho ridículo foi esse que eu fiz. Né? Eu, por exemplo, lembro quando minha mãe às vezes colocava para lavar a louça e as colheres saíam tudo sujo. Você lavava, minha mãe falava, lava de novo que essas colheres estão ridículas de suja. Lava tudo de novo. Aí tinha que lavar de novo a louça. Por quê? Porque fazia mal feito. Né? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós não somos aqueles que pensam, nós não somos a cabeça. Não pense como você tem que executar o serviço. O Senhor ele já está te dando a direção. Fala, olha, você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai por esse caminho. Né? O Senhor nos dá as direções, o que nós temos que fazer é seguir. Né? O Senhor, ontem o Davi falou ali a questão de Abraão. O Senhor falou, sai da tua terra e sai da tua parentela. Só vai, meu brother, eu vou te guiar, confia. Entendeu? Agora, se Abraão fosse pensar, não, mas por onde que eu vou? Não, se eu for para o Nordeste, eu tenho que sair de Brasília por essa estrada. Não, mas se eu for para ali, eu tenho que... Não, Salomão foi. Porque ele sabia que o Senhor ia guiar ele. Né? Abraão, desculpa. Senhor Jesus. Estou nervoso. É isso que é engraçado, né? Porque assim, você dá a mensagem e tem mensagem que flui muito bem. Eu acho que essa, pela quantidade de versículos, eu acho que eu fiquei nervoso, não sei porquê. Jesus é o Senhor. E, para finalizar, né, a nossa confissão de fé, fala assim, este homem era puro, inteligente e de vontade livre. Senhor Jesus, nós servimos a um Deus santo, um Deus que é puro, um Deus que nele não há contato com nenhum tipo de impureza. Nele, ele é totalmente o oposto de nós. Né? Você pode achar que algo está limpo, mas não está. Você pode achar que você está sendo trabalhado pelo Senhor e você já está bom em alguma coisa, o Senhor mostra que você não está. Que você ainda tem algo a ser aperfeiçoado, que você ainda tem algo a ser trabalhado. Senhor Jesus. E a sua criação não é diferente. Né? A criação de Deus não é diferente dele. Se o Senhor é puro, se o Senhor é santo, a sua criação, que é fruto das suas mãos, ela vai ser o quê? Pura e santa. Então o Senhor quer de nós o quê? Santidade e pureza. Né? Quando nós lemos ali em Gênesis, aconteceu a queda que comeu do fruto, abriu o olho, o que perdeu ali? Na hora você perdeu a pureza. O homem viu que estava nu, foi se esconder. O homem caiu em si, né? Se desconectou de Deus, falou, agora o caminho está errado. Então o homem ali já perdeu a pureza. E o Senhor ele quer fazer o quê? Ele quer restaurar. Porque a comunhão com Deus só se faz quando você está num estado puro. Né? Por isso que nós vemos aqui, nós nos achegamos à mesa, nós nos redimimos com o Senhor, para nós podermos acessar a presença dEle. Né? Senhor Jesus. E indo agora para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 7. Fala assim, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Senhor Jesus. Aqui nós falamos que o homem era puro, amém. Agora vamos para a parte do inteligente. Gênesis 2, 19 e 20. Fala assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem, essa parte não interessa para nós agora. Então, o Senhor aqui mostra o quanto a inteligência de Deus estava presente no homem. O homem foi capaz de nomear todos os seres, todos os animais domésticos, todas as aves dos céus. Irmãos, se você olhar hoje, nós temos inúmeras espécies, muitas. Se você for olhar no oceano, inúmeras espécies que nós nem conhecemos, né? Na terra, no mar. Olha a inteligência que Adão tinha para nomear cada um desses animais. Na hora que eu estava desfrutando dessa porção,
eu lembrei na hora, assim, eu falei, não tem, né? Sim, você pode ser criativo num momento para algumas coisas. Né? Porque, por exemplo, a criatividade, hoje, eu falo, ela é muito seguida de ociosidade. Quando você cria uma coisa, você cria, depois você precisa ficar um tempo ocioso, com a cabeça vazia, para você ter uma outra nova ideia e conseguir ir criando as coisas. Então, você precisa de tempo. Mas Adão ali, ele tinha uma capacidade de nomear todos os animais. Né? Por quê? Porque ali estava presente a inteligência de Deus. Senhor Jesus. E, por fim, fala de vontade livre. Vamos agora para Romanos 7. Romanos 7, vamos ler o 22 e o 23. Não, minto. Vamos ler de 18 a 23. Pega o contexto todo. E uma vez libertados do pecado... Não, estou lendo errado. 7, 18... Aqui. Porque eu sei... Romanos 7, 18, 21. 7, 18 até o 23 que eu vou ler. Vamos lá, 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então o homem no início, ele era de fato um homem livre. Mas devido à queda, esse homem virou o quê? Um prisioneiro. Ele virou um escravo. Então, inicialmente, quando o Senhor nos criou, o Senhor não criou o homem para ser escravo de alguém. Escravo de alguma coisa. O homem tinha sua liberdade. Né? O Senhor deu para nós o que? Um livre arbítrio. Nós podíamos escolher. Nós tínhamos total liberdade ali no Jardim do Éden. Senhor Jesus. Mas o homem, ele se tornou escravo. Então ele já feriu aí algo que Deus queria para o homem. Deus queria que o homem ele tivesse autonomia. Né? O homem pode fazer, o homem tinha que cuidar do jardim, o homem tinha suas responsabilidades, mas Deus permitiu que o homem tivesse essa liberdade, porque o homem era governado por Deus. Então, a partir do momento que você é governado por Deus, irmãos, você vai tendo mais liberdade de fazer as coisas pelo Senhor. Né? Hoje o Senhor não confia muitas coisas a mim, por quê? Porque eu não estou liberto em muitas coisas. Muitas coisas eu ainda sou escravo. Né? É claro que o Senhor já nos libertou do pecado, mas ainda tem falhas, seja no meu caráter, seja na minha pessoa, né, seja no meu desfrute. Eu ainda tenho falhas que o Senhor tem que trabalhar em mim. Então o Senhor, o que Ele quer me restaurar essa condição de um homem livre em Cristo. Né? E essa mesa que nós desfrutamos hoje, foi essa mesa que nos libertou. Né? Você estava preso e o Senhor veio, fez toda a sua obra para poder o quê? Nos libertar. E trazer novamente o homem à condição de alguém que estava livre em Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Agora vamos compartilhar, amém? Tanto da mensagem ministrada ontem, quanto da nossa porção de fé, da nossa confissão de fé que desfrutamos hoje. Jesus é o Senhor.